Hello and welcome to your English class with me, teacher Tami Valença. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à sua aula de inglês comigo, teacher Tami Valença. Today's class is clockwise versus counterclockwise. Clockwise significa no sentido horário, na mesma direção dos ponteiros do relógio. Counterclockwise significa sentido anti-horário, direção oposta aos ponteiros do relógio. Clockwise, sentido horário, counterclockwise, sentido anti-horário. Falando sobre lugares em que se usam essas palavras, counterclockwise, você vai ver que é muito utilizado nos Estados Unidos e no Canadá. No Reino Unido, porém, nós trocamos a palavra counter simplesmente pela palavra anti. E repetimos, anti-clockwise. No Reino Unido, anti-clockwise para sentido anti-horário. Nos Estados Unidos e Canadá, counterclockwise. Bom, na aula de hoje, o nosso objetivo é aprender sobre diferentes tipos de relógio em inglês. A meta desta aula é desenvolver a confiança para falar sobre o cotidiano em inglês. Today's idiom is on the dot. Repeat. On the dot. On the dot. On the dot. Very good. Significa exatamente no horário marcado, em ponto. On the dot. For example, the meeting starts at 3 p.m. on the dot. Let's repeat. The meeting starts at 3 p.m. on the dot. Very good. Here's a video, an example with the idiom on the dot. Recapitulando. Clockwise, sentido horário. Counterclockwise, sentido anti-horário. Muito comum nos Estados Unidos e no Canadá. No Reino Unido, nós trocamos a palavra counter pela palavra anti. Anti-clockwise, anti-clockwise. Counterclockwise, no inglês americano, no Canadá também. Anti-clockwise, no inglês britânico, ali no Reino Unido e em outros locais, outros países de língua inglesa, além do Reino Unido. Let's learn the vocabulary. Repeat after me. Clock, clock. Very good. Timer, timer. Wall clock, wall clock. Digital clock, digital clock. Alarm clock, alarm clock. Stopwatch, stopwatch. Hourglass, hourglass. Cooking timer, cooking timer. Send timer, send timer. Watch, watch. Very good. So, this is the vocabulary.
Let's take a look at some sentences with the vocabulary words. The first word is clock. Clock. And the sentence is, I always check the clock before leaving the house. Your turn. Very good. One more time. I always check the clock before leaving the house. Good. Next sentence. Timer. Timer. I set a timer for 20 minutes when I bake cookies. Your turn. Amazing. One more time. I set a timer for 20 minutes when I bake cookies. Amazing. Wall clock. Wall clock. The wall clock in the kitchen is broken. The wall clock in the kitchen is broken. Digital clock. Digital clock. My digital clock has a light that makes it easy to see at night. My digital clock has a light that makes it easy to see at night. Alarm clock. Alarm clock. I need to buy a new alarm clock because mine doesn't work. Here, to avoid means evitar, repetition, we use mine. I need to buy a new alarm clock because mine refers to the alarm clock, the new alarm clock doesn't work. So you don't say something like, I need to buy a new alarm clock because my alarm clock doesn't work. This is too repetitive. So instead of my alarm clock twice, you can say mine because mine. Next, stopwatch. The coach used a stopwatch to time our runs. One more time. The coach used a stopwatch to time our runs. Well done, very good. Hourglass. The hourglass is a beautiful decoration on my desk. The hourglass is a beautiful decoration on my desk. We pronounce the hourglass because the letter H in hourglass is silent. So we do not pronounce hourglass. We pronounce hour, a vowel sound. Hourglass. Cooking timer, cooking timer. I always use a cooking timer to avoid burning my food. I always use a cooking timer to avoid burning my food. Send timer. Send timer. The send timer helps me keep track of my meditation time. The send timer helps me keep track of my meditation time. Very good. Watch. I wear my watch to keep track of time during meetings. Your turn. I wear my watch to keep track of time during meetings. Well done. So we use the verb wear because watch is an accessory. So we use it in our bodies. So we say wear, not use. Okay? Good. Let's move on. All right, let's take a look at some time expressions in English. The first expression is against the clock. Against the clock. Fazer algo com urgência.
antes que o tempo acabe. Let's see an example here. Good. The example is: nós estamos trabalhando contra o relógio antes que o tempo acabe para finalizar isso. Pode ser um projeto, por exemplo, antes do prazo. We are working against the clock to finish this before the deadline. We are working against the clock to finish this before the deadline. You can repeat this sentence. Clock in and clock out. Clock in and clock out marca saída e entrada. Então, você, em vez de falar I arrive at work, você pode simplesmente falar I clock in. I leave my work, você pode falar I clock out. Let's take a look. I clock in at 9 a.m. and clock out at 5 p.m. every day. Então, você marca a sua entrada no trabalho, clock in, às 9 da manhã, e você marca a sua saída do trabalho, clock out, às 5 da tarde. Beat the clock. Beat the clock. Beat the clock, completar uma tarefa antes que o tempo se esgote. Bom, um exemplo para beat the clock, ela termina, she finishes the test, a prova, o teste. She really beats the clock. Ela realmente completa essa tarefa do teste antes do tempo. The 11th hour. The 11th hour significa fazer algo no último minuto, praticamente, quase fora do prazo. Por exemplo, he submits the form. He submits the form at the 11th hour. Ele completou o formulário. Submit você pode também trocar por fills, de completar. He fills the form at the 11th hour. Ou submits. Tanto faz. Fills ou submits. Clockwork. Algo que funciona extremamente pontual, né? Como num relógio. Um exemplo para clockwork é: the train arrives at 7 a.m. every day, like clockwork. O trem chega todos os dias a essa hora, né? Extremamente pontual, com pontualidade. Around the clock. Aqui eu havia dito que você pode colocar 24/7. Você pode colocar 24/7 e acrescentar around the clock. Você vai ver alguns exemplos como round the clock, o que é a mesma coisa. Estou trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. I am working 24/7 around the clock. I am working 24/7 around the clock. Um outro exemplo against the clock seria, around the clock seria também round the clock. Você retirar o a e deixar somente round. Round the clock. I am working 24/7 round the clock. Turn back the clock.
Você quer reviver o seu passado, você quer voltar no tempo. Bom, um exemplo de turn back on the clock seria algo como: eu desejo poder voltar no tempo e consertar os meus erros. I wish I could turn back the clock. Então, eu gostaria de voltar ao passado, de reviver o passado. And fix, e consertar. My mistakes, os meus erros. Time flies. Tempo passa muito rápido, né? Que a gente nem percebe. Um bom exemplo de time flies seria: o tempo voa. Time flies. Quando você está se divertindo. When you're having fun. Time flies when you're having fun. E finalmente, like clockwork. Like clockwork. Algo que acontece regularmente, sem falhas, até muito previsível. Nossas reuniões semanais, elas ocorrem sempre regularmente às 10 da manhã. Our weekly meetings happen like clockwork every Monday at 10 a.m. Então, essas foram as expressões: against the clock, clock in, clock out, beat the clock, the 11th hour, clockwork, around the clock, turn back the clock, time flies, e like clockwork. Very good. Well done. Now I'm gonna explain your homework. Homework challenge. Escolha algumas palavras do vocabulário ou das expressões. Você pode, inclusive, pegar uma das frases que eu fiz de exemplo das expressões e reescrever, mudando alguma coisa dessa frase e escrevendo a sua própria frase. Você também pode pegar frases do vocabulário que nós vimos e mudar algum detalhe ou outro, mas sempre use alguma palavra do vocabulário ou alguma expressão. São 5 frases para que você possa fazer. Não hesite em contactar-me se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, para que eu possa te ajudar e responder ao seu questionamento. Thanks for watching and see you next time. Bye!